o tratamento dos adenomas não funcionantes. Nos casos dos pacientes assintomáticos, se existirem lesões menores que 1 centímetro, os microadenomas, atualmente deve-se acompanhar com ressonância magnética, um protocolo de no primeiro ano, segundo ano, depois no quinto e depois em 10 anos. Se macroadenoma, deve-se realizar uma campimetria visual, um rastreio endocrinológico. Obviamente, se tiver alguma alteração nesses exames, partir para o tratamento cirúrgico. Caso contrário, ressonância para acompanhar também em 6 meses, 1, 2 e 5 anos. A bromotriptina e o octreotide podem ser usados no estágio pré-operatório para redução do tumor. Isso ainda é discutível, discute-se também a questão de fibrose que esses medicamentos podem causar, então é um tratamento ainda discutível no pré-operatório, mas pode haver uma pequena redução da lesão expansiva. Normalmente esses pacientes apresentam efeito de massa e um hipopituitarismo, então a gente normalmente precisa de uma reposição hormonal no tratamento pré-cirúrgico, geralmente iniciamos com 5 mg de prednisona, seguido de um esquema pré-operatório e pós-operatório. E também outro hormônio que a gente tem que repor são os hormônios tiroidianos, né? Geralmente de 3 a 4 semanas antes do ato cirúrgico. E as indicações cirúrgicas então seriam as presenças de sintomas, como efeitos de massa, principalmente, e alguns neurocirurgiões também, só pela questão da elevação que é asmática, mesmo sem alterações visuais, também indicam a cirurgia. E, como sempre, a apoplexia hipofisária, que trata-se de uma emergência. Os adenomas não funcionantes, a principal via de acesso, com quase todos os tumores celares, a gente tem a preferência pela via transesfenoidal, principalmente quando não há extensão lateral significativa além da célula túrcica ou sinais de fístula helicórica. As contraindicações básicas, tanto para os não funcionantes e para os funcionantes, da via transesfenoidal seriam tumores bilobulados, principalmente com uma transição entre os lóbulos muito delgada, tumores duros ou fibrosos, que a gente consegue às vezes pela ressonância distinguir a densidade dessas lesões, tumores recorrentes, extensão à fossa anterior, média ou posterior, também além disso a posição das carótidas e algumas doenças como aneurismas dessas regiões ou sinusites. E a transcraniana pode ser por uma técnica subfrontal, pterional, principalmente quando há uma extensão paracelar, ou ainda uma técnica subtemporal que não é muito usada. A radioterapia é uma escolha para idosos e pacientes clínicos, podendo ser a única opção de tratamento nesses casos. O tumor residual no pós-operatório ou na recidiva tumoral, também há uma indicação de radioterapia, normalmente em cerca de 25 sessões. Um grande número de complicações conhecidas, como hipopituitarismo, radionecrose, deterioração da visão e algumas outras. O segmento nos adenomas não funcionantes, a melhor época para o estudo anatômico, o estudo imaginológico pós-cirúrgico é dentro de 4 a 6 semanas, onde já consegue-se observar uma diminuição do efeito de massa e da manipulação cirúrgica também. A melhora visual é o principal parâmetro clínico que a gente deve levar em conta. Deve ser realizada uma avaliação endocrinológica, a campimetria visual e uma avaliação radiológica anualmente. A taxa de recorrência ocorre em cerca de 20% na cirurgia transesfenoidal e 10% quando associada à radioterapia. A apoplexia hipofisária. Então necessita de uma rápida avaliação endocrinológica, assim como o início agudo de reposição de corticosteroides, normalmente o hidrocortisona é o mais usado. Na ausência de déficits visuais, os proactinomas podem ser tratados com bromocriptina, existe uma boa resposta, e a descompressão cirúrgica tem o melhor resultado quando feita em até 7 dias após o evento. Nesses casos, prefere-se a via transesfenoidal, mas a literatura também diverge, vai muito pela experiência do neurocirurgião. Os objetivos da cirurgia seria a descompressão das estruturas neurovasculares e o diagnóstico histopatológico. E geralmente há necessidade de derivação para hidrocefalia nesses casos. Os adenomas secretores de prolactina.
O manejo clínico desses pacientes atualmente é a terapia de escolha inicialmente. Tem uma melhor resposta naqueles tumores maiores. E as principais medicações utilizadas é a bromocriptina, numa dose de 2,5 a 7,5 mg dia, e a carbegonina com uma dose de 2,5 mg por semana. A resposta ao tratamento clínico é uma dosagem seriada da prolactina, então se menor que 20 nanogramas por ml deve-se manter essa terapia. Entre 20 e 50 reavaliar a dose, e maior que 50 às vezes pode ser uma falha terapêutica e aí deve-se considerar a cirurgia. A duração do tratamento é de 1 a 4 anos, mas vai ser sempre guiada pela dosagem da prolactina. As indicações cirúrgicas seriam uma deterioração rápida da acuidade visual, uma resposta insatisfatória ao tratamento clínico, geralmente após 2 meses, quando a gente já não vê um nível sérico decrescente importante. A gravidez como uma contraindicação aos medicamentos usados, não se sabe muito bem os efeitos teratogênicos. A intolerância aos medicamentos, a apoplexia hipofisária e a fístula uricórica. A via transesfenoidal é a principal, é a preferencial, e também há um relato de tratamento, de pré-tratamento com a bromocriptina por uma redução da massa tumoral, mas também sempre levando-se em conta retirar isso em torno de 15 a 30 dias antes da cirurgia para evitar os efeitos de fibrose que pode acontecer nessa região. E a radioterapia primária é reservada apenas para idosos e pacientes críticos clinicamente, pode ser adjuvante nos tumores residuais e naqueles que não responderam ou foram intolerantes à medicação. Os adenoma secretores de GH, o tratamento cirúrgico é o principal método, tem um ótimo papel na redução dos níveis séricos de GH, que é o principal objetivo desse tratamento, e mesmo quando não é possível a remoção tumoral completa. Isso ainda ajuda também no tratamento adjuvante, que pode ser feito posteriormente. A via transesfenoidal é a principal. Atualmente o padrão de cura é a remissão clínica associada a um GH menor que 1 e o IGF-1 normal. O pré-tratamento com análogos da somatostatina por 3 a 4 meses também é considerável, mas ainda é discutível. O tratamento clínico é reservado para pacientes que não foram curados cirurgicamente, então é um tratamento adjuvante à terapia cirúrgica, pacientes críticos clinicamente e pacientes com recidiva após cirurgia e radioterapia. As medicações usadas anteriormente são estrogênios, clorpromazina, agentes antisserotoninérgicos, assim, pode-se usar também a carbegonina e a bromocriptina, só que são em doses muito maiores que no prolactinona, então geralmente há muita intolerância a essa medicação. E os mais utilizados hoje em dia são os análogos da somatostatina. A radioterapia é indicada quando a terapia cirúrgica ou clínica falha, nunca como terapia inicial, e é melhor quando os níveis séricos de GH estão menores. Então por isso que é uma terapia adjuvante, mesmo quando a remoção cirúrgica não é completa. E a radiocirurgia pode ser usada para doença residual,